Meu irmão amado, meu irmão querido, este negócio aqui, vamos lá ver se a gente consegue. Em vez de eu olhar para a câmera do celular, eu fico olhando para minha cara, né? E não dá certo. Isso aqui não está bem posicionado. Vamos lá. Já estamos quase terminando a nossa terça-feira, mas olhemos um pouquinho, né? Esta leitura tão extraordinária, esta liturgia tão extraordinária. Irmão amado, meu irmão querido, observe uma coisa, todos os dias a gente faz as leituras, né? Lê o Evangelho, temos o lecionário semanal, o lecionário dominical. Entendamos que todos os dias a igreja, nós não podemos perder isto de vista. Não percamos isto de vista. Nós temos isto, e isto com muito amor, queridos, porque a igreja nos deu. Esta palavra que temos diariamente, a igreja nos deu esta palavra, nos dá esta palavra. Então, tenhamos o cuidado, e eu diria algo mais, tenhamos a decência de não olharmos para o que está no livro sem a igreja. Porque este trabalho litúrgico, liturgia, este trabalho para o povo, serviço para o povo, é um serviço da igreja. É a igreja em sua sagrada liturgia que pega o texto do Antigo Testamento e une com o Novo Testamento para nos alimentar durante a semana, o mês, o ano e por aí vai. Liturgia, orgia, serviço para o povo, é um serviço. A igreja, na sua sagrada liturgia, ela prepara o alimento. Para nos oferecer a cada dia. Então, isto é interessante. Por que eu lembrei disto? Eu lembrei disto porque eu dizia, os católicos não têm Bíblia, não usam Bíblia, não leem Bíblia. É a igreja que mais lê Bíblia. E vocês estão vendo isso. Vocês estão tendo esta prova. A igreja que mais manuseia a Bíblia, as Escrituras Sagradas, é a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, ela tem Bíblia, ela tem Sagradas Escrituras. Então, a Sagrada Liturgia, a Sagrada Escritura, nós temos porque a Igreja nos dá. A Igreja nos confere, nos fornece. Então, não podemos pegar a Bíblia e colocar. O Dom Henrique falou isso, o padre Paulo Ricardo veio depois e acabou de matar a cobra, né? Nós não podemos pegar a Bíblia e colocar acima da igreja, porque a igreja é quem recebe. Tenhamos isto em mente para que não façamos algumas confusões, para que não queiramos separar. Foi exatamente esse o problema do nosso querido Martinho Lutero. Eu vou colocar a Bíblia na mão do povo, porque a Igreja Católica não deixa o povo ter Bíblia. O povo tem que escutar aquilo que a igreja quer dizer, quer ensinar, e não é assim. O povo tem que ter liberdade. Tinha feito uma anotação aqui, nem sei onde é que está. Deixa para lá.
Olha aqui, a reforma veio libertar o Ocidente de uma religião instrumentalizadora, hierarquizada, que não aceitava questionamento. A ideia de Lutero foi uma ideia subversiva, e não é eu que o diga, não é eu que o digo. Eu vou colocar a Bíblia na mão do povo, porque todo mundo tem que entender, ler, interpretar a Bíblia por si mesmo. Não precisa a mediação da igreja. Não precisa do pai. Você está vendo a incoerência? Se não precisa, não precisa. Nem da igreja católica e nem da sua. Para quê? Ou não precisa da igreja católica, do padre, do bispo católico, dos seus precisa? Então foi isso que ele fez. Vamos colocar a Bíblia na mão do povo para que o povo tenha acesso à palavra de Deus por si mesmo. Foi quando Erasmo chegou com ele e disse: não faz isso. Você vai dividir a igreja, você vai trazer uma bomba para o meio da igreja. Ele disse: não. Isso não vai acontecer porque cada um vai interpretar, cada cristão vai interpretar o texto sagrado iluminado pelo Espírito Santo. Por isso estou dizendo, temos as Sagradas Escrituras todos os dias. Porque a igreja nos dá. Ela não nos dá um livro, o livro aí está aí, façam dele o que vocês quiserem. Não, ela, através da Sagrada Liturgia, ela traz para nós a porção diária necessária. Aqui a gente tem como se empanturrar, mas comer com pressão, comer à vontade. Engolir mesmo a palavra de Deus. Como diz a primeira leitura do profeta Ezequiel, é para a gente comer, degustar, sentir o gosto da palavra. Mas pela igreja. Você entende, queridos? A igreja, ela não pega o livro, tá aqui, virem-se. Não. Ela tem uma instância. Tem o Sagrado Magistério para interpretá-la. E a Sagrada Liturgia vem trazer para nós o necessário para cada dia, para a gente se fartar. Mas, meu Deus, o que a liturgia traz para nós a cada dia era para nós sermos obesos. Não tenhamos medo desta obesidade. Que na verdade não é obesidade, é massa muscular. Ganhemos toda a massa muscular que este alimento traz para nós, porque não é um alimento qualquer. É um alimento essencial, é um alimento que não nos destrói, é um alimento que não nos melindra, não. Que nos robustece, nos deixa fortalecidos. Então, esta é uma missão da igreja. A Sagrada Liturgia, o Sagrado Magistério, que traz para nós a porção diária de cada dia. Então, tenhamos isto. Na hora que eu abro as Escrituras para ler, a igreja está me dando esta palavra. A igreja me deu este livro. E eu devo lê-lo com a igreja, por meio da igreja, subsidiado pela igreja, sob a anuência da igreja. O pão da palavra, ele precede o pão da Eucaristia. E este pão deve ser comido, ele deve ser digerido, ruminado, degustado. Devemos sentir o seu gosto, que é um gosto excelente. Se você gosta de mel, ele tem gosto de mel. Se você gosta de sal, mas muito sal, ele tem gosto de sal. Se você gosta de chocolate, tem gosto de chocolate. Se você gosta de carne, pois tem gosto de carne.
é o que lhe preenche. Ele tem gosto daquilo que lhe realiza. Ele supra as nossas necessidades. Ele preenche. Então ele deve ser digerido. Guardemos isto, ok? Sem esta visão, vamos cometer equívocos. Um segundo ponto, deixa eu falar aqui um pouco pela minha cabeça, aqui, ordenar as coisas, que se eu não começo lendo, eu me perco todo. E é o que eu já fiz aqui, já me perdi. Segundo ponto, no evangelho de hoje, quem é o maior no reino dos céus? Então, comecemos aqui. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança e colocou no meio deles. Jesus vai responder uma pergunta que foi feita por quem? Pelos seus discípulos. Jesus pega uma criança e coloca no meio deles. Tá? Eles estão aqui, aí Jesus coloca uma criança no meio deles. Olha aqui. Jesus vai responder para quem? Para eles. Por que Mateus colocou o evangelho da criança, queridos? O relato da criança. Ele coloca aqui. O que será que estava acontecendo em Antioquia? Você sabe que lá em Antioquia, lá produziu-se o concílio de Jerusalém. Ali teve lugar para uma robusta comunidade. Paulo, Barnabé estiveram lá, fizeram um trabalho excepcional. O que será que estava acontecendo? Por que quando da redação do seu evangelho, Mateus colocou este acontecimento, este fato? Mateus está dizendo o seguinte, olha, nós que estávamos em torno do menino, nós pedimos que Jesus dispensasse a multidão. Nós pedimos que Jesus dispensasse aquela mulher que veio gritando atrás de nós. Nós chamamos Jesus de fantasma. E nós perguntamos para ele, no reino dos céus, quem é o maior? Fomos nós. Você está entendendo, amados? Mateus vai lá para o fato histórico, para o acontecimento e traz para a sua comunidade. O que estava acontecendo ali naquela comunidade de Antioquia, queridos? Simplesmente era a terceira maior cidade do império naquela época. Uma comunidade cristã, robusta, que desenvolveu-se ali. Por que será que Mateus e a sua comunidade... Uma coisa interessante, queridos, o Mateus e a sua comunidade, eles não tinham escrúpulos para falar. Perdão. Para falar de Jesus. Eles não tinham medo de colocarem-se como exemplos. Mateus, ele estava lá na mesa dele, trabalhando lá na coletoria. Jesus veio, ei, vem comigo. Ele largou tudo e foi, seguiu Jesus. A comunidade de Antioquia era uma comunidade que estava lá fazendo nos seus afazeres. E Jesus foi lá e chamou. Essa é a comunidade de Mateus. E aquelas pessoas que formaram aquela comunidade seguiram Jesus, abandonaram a vida velha. E seguiram Jesus. Então eles não tinham medo de expor, de serem o exemplo para falar de Jesus Cristo. Mateus pega um acontecimento no qual ele estava presente. Foi ele que escreveu isso ou foi a comunidade dele que colocou isso no papel? É um acontecimento no qual ele está dizendo, eu estava lá. Nós perguntamos para Jesus.
E é interessante aqui, amados, naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram se, em um momento atrás, lá no meio da tempestade, Pedro conversa com Jesus. Se és tu, manda que eu vá lá. Né? Tem uns 3 versículos que Mateus dedica àquele episódio. 3 ou 4 versículos. Depois, em Cesareia de Filipe, em nome do colégio apostólico, e vós, o que dizeis ser o Filho do Homem? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É isso que tu és. E Jesus continua o diálogo com Pedro. Aqui não, aqui é diferente, queridos. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Foi uma pergunta coletiva, colegial. Não teve ali um porta-voz que falasse pelo grupo. São todos. Aí Jesus pega uma criança, chamou uma criança e colocou no meio deles. Hoje se faz necessário uma criança no nosso meio, queridos. Porque aquilo que se viveu no tempo de Jesus com os apóstolos, é verdade que levantou-se ali uma inveja a respeito de Pedro? Que Jesus o estava preferindo? Que Jesus o preferiu? Até que ponto isto é verdade? Até que ponto isto é mentira? Mas há comentários muito fortes e críveis nessa possibilidade. Porque, na verdade, eles estavam querendo saber quem era o maior entre eles ali. Deles ali. Quem seria o maior? Quem ia dar as cartas? Entende, queridos? Anos depois, lá na comunidade de Antioquia, a comunidade de Mateus, tudo leva a crer que foi lá em Antioquia que esta peça, o Evangelho segundo Mateus, foi produzido. Tudo leva a crer. Há muitas divagações nesse sentido, onde foi, mas muitos grandes estudiosos concordam que foi lá. Lá também já estava acontecendo o mesmo que aconteceu no meio dos apóstolos. Quem vai mandar? Quem é o... Então, como disse, a comunidade de Mateus não tinha escrúpulo de consciência de colocar-se na situação como exemplo. Nós estamos escrevendo a nossa vida, a nossa história, o que está acontecendo conosco. Aconteceu lá com Mateus e Jesus Cristo e os outros apóstolos, está acontecendo aqui conosco. Então, quando foi para escrever este evangelho, eles estão fazendo uma sólida catequese. Mateus está dizendo desse jeito, não vai dar certo. Ou nos fazemos como crianças, ou então não vai dar certo. A criança, ela está na condição de pureza, de obediência. Sem isto fica difícil, queridos. Sem isto fica difícil, fica complicado. É o que a comunidade está dizendo. E aí vem a resposta de Jesus. Jesus não responde a pergunta de imediato. Quem é o maior no reino dos céus? O que é que Jesus responde? Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis. Só pode ser maior ou menor depois que se entra. Antes de querer saber esses questionamentos, primeiro é necessário entrar no reino. E para entrar no reino é preciso
que se tornem como esta criança. Entende, queridos? Antes de querermos saber determinadas coisas, primeiro é preciso entrar. O caminho cristão passa pelo ser criança, queridos. Passa pelo ser criança. E é um ser criança que se estabelece em nós, não na criancice, não no aspecto de criancice, mas é um adulto que se faz criança. Se torna dócil, obediente, amável, submisso, confiante. Esses dias eu vi uma cena aqui na mesa de casa, o Sidney, né, 2 aninhos, assim, pequeno, é todo pequeno, e o Natanael o pai dele estava sentado assim numa cadeira, não estava em pé, assim, meio metro distante dele. Ele disse, meu filho, pula daí. Mas ele não pensou 2 vezes, ele se jogou em cima dele, eu prendi a respiração. Você entende, queridos? O que é ser criança? Na ingenuidade dele, na criancice do Sidney, ele sabe que ele está se jogando em cima do pai dele, que o pai dele vai segurar, vai agarrar, vai abraçá-lo, não vai deixá-lo cair no chão. Jesus não responde de imediato a pergunta que eles fizeram: quem será o maior no reino? Eles estavam falando deles. Nós queremos saber de nós aqui. É por isso Jesus respondeu para eles. Quem vai ser o maior? Quem é o maior no reino dos céus? Aí Jesus responde: quem? Como foi que ele disse? Se não vos converterdes. Olha o que Jesus responde. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Queridos irmãos e queridas irmãs, ô quaresma danada é esta que não sai, não passa. Parece que 365 dias é uma quaresma constante. Conversão. Se não, eles já eram os apóstolos. Eles já eram os apóstolos. Vai entendendo isso devagar, tá, irmãos? Vai entendendo isso devagar. Eles eram de caminhada, eram pessoas já. Jesus já tinha dado a Pedro as chaves do reino dos céus. O que ele ligasse e desligasse aqui, desligado e ligado seria lá. Eles já tinham vivido experiências extraordinárias com Deus. Eles já tinham visto Jesus fazer coisas extraordinárias. Mas Jesus diz exatamente para eles: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Jesus não responde primeiro a pergunta deles, a pergunta direta que eles queriam, e como nós queremos não poucas vezes. Que Jesus não responda na lata, diretamente, assim, e pronto, e ponto. Não vos preocupeis com quem vai ser maior. Façam questão de primeiro entrar. E para entrar é preciso que sejam como crianças. E para entrar é preciso que sejam como crianças. Será que essa mensagem não é para nós hoje? Para as nossas pastorais, as nossas comunidades? Pensemos nisto, queridos. Pensemos nisto. Aí, na sequência, Jesus diz o seguinte: quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus.
Pronto. Está aí a resposta. Depois que Jesus fala da conversão, aí ele diz: quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Irmãos, há uns dias atrás nós lemos o evangelho de: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quaisquer que sejam as negações, elas são fáceis de se conjugá-las e de serem realizadas. Qualquer renúncia. Mas a renúncia de nós mesmos não é fácil. É um desafio diário e constante. O mesmo vale para isto aqui. Quem se faz pequeno como esta criança? É o mesmo peso, é a mesma medida. A mesma coisa. Quem se faz pequeno não é fácil. Não é fácil nos fazermos pequenos. Não é fácil nos fazermos como crianças. Não é fácil manter a nossa docilidade. Não é fácil manter a nossa confiança. Não é fácil. A gente vai crescendo, tudo vai mudando. Em nome do Pai, em nome do Filho. Olha aqui, em nome do Pai, em nome do Filho. Muitos de nós queremos logo inverter. Em nome do Filho, em nome do Pai. O Filho está em cima e o Pai está para baixo. Quantas vezes fazemos o sinal da cruz de qualquer jeito e nem nos damos conta da catequese que se nos é o sinal da cruz. Em nome do Pai, em nome do Filho. É preciso se fazer filho, é preciso se fazer criança, é preciso se fazer dependente, é preciso reconhecer que o Filho precisa estar ligado. Jesus disse assim: eu, Filho, estou no Pai, o Pai está em mim. Mas o Pai é maior do que eu. O que estava acontecendo em Corinto, o negócio estava feio. A situação estava feia naquela época. O que estava acontecendo em Antioquia, queridos? Temos esquecido isso, amados. E por esse esquecimento, muitas devastações, muitas situações ruins estão acontecendo nas nossas comunidades hoje. Porque ninguém mais quer ser como criança. Todo mundo quer ser adulto, maduro. Ninguém mais se coloca, se prostra diante do Pai para buscar a direção, o querer, a vontade dele. Isto aconteceu no meio dos apóstolos. Isto aconteceu lá na comunidade de Antioquia. Isto aconteceu em Corinto. Isto aconteceu em Éfeso. E isto repete-se. Guardemos esta mensagem. E Jesus fala mais aqui. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim quem recebe. Só os pequenos recebem os pequenos. Guardemos esta reflexão, queridos. Guarde isto, guarde isso. Guardemos isto. Olha aqui. A mulher grande, grandíssima, porque se fez pequena e pequeníssima, se fez serva. Ah, se Nossa Senhora imperasse de fato nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, nas nossas pastorais. Ah, se Nossa Senhora imperasse. Ah, se nós copiássemos
o exemplo dela, da cheia do Espírito Santo. Esta aqui, eu tenho que me curvar diante, não tem jeito, não tem para onde, queridos. Esta aqui era cheia, mas pensa numa mulher cheia do Espírito Santo, era esta. Mulher pentecostal, mulher do fogo. Esta aqui era. Guardemos isto. Deixemos que Jesus coloque Nossa Senhora hoje no meio de nós. Aquela criança que Jesus chamou e colocou no meio dos discípulos, deixemos que Jesus coloque Nossa Senhora. Ela no nosso meio, muita coisa vai mudar. Na nossa casa, no nosso trabalho, queridos, em todos os lugares. Vamos abominar, vamos aniquilar esse espírito de grandeza. Mas missionário, alguém tem que ser grande, tem que ser o chefe. Sim, queridos, com toda certeza. Isso aqui não está tirando esta hierarquia. Mas esse servo é o menor. O Papa, quando assina, um documento dele, servo dos servos de Jesus Cristo. O menor. É o Papa. E este então, queridos? Este então está dando um show que é um negócio medonho. É um negócio medonho. Isto é sério, amados. Vamos aniquilar esse sentimento de grandeza, de superioridade, de autossuficiência, de aqui é eu, e tipo, quem manda é eu aqui nessa droga. Na princesinha. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Ele volva a sua face sobre nós. Que saibamos descer, que saibamos tirar a túnica, a toga e colocar o avental do serviço, da generosidade, acolher os pequenos, esses pequeninos que estão por aí. Quando a gente os acolhe, é Jesus que estamos acolhendo, queridos. É Ele que estamos acolhendo. Não tenhamos medo de viver este evangelho limpo, transparente, autêntico, robusto. Acolhamos. Não escandalizemos nenhum desses pequeninos, queridos. Vamos comer este rolo, esta palavra. Vamos comer, nos alimentar dela, do jeito que a igreja nos ensina, do jeito que a igreja nos manda, que dela nos alimentemos diariamente. Nos alimentemos desta palavra. Sejamos pessoas robustas. Ainda agora eu falei uma besteira, né? Vamos ser obeso. Que obeso é massa muscular, que isso aqui dá para não. É muita massa muscular. Aí nós vamos ser fortes, querido. Porque vai surgir coisas na comunidade. Não esqueçam disso. Esqueçamos. Vai surgir situações. Como é que nós vamos resolver se não formos pessoas robustas? Se não nos alimentarmos com a palavra da igreja, com o alimento da igreja, um dos alimentos da igreja, hein? Aí não vamos saber resolver os problemas que vão surgir, que vão aparecendo. Então é necessário que nos alimentemos, que comamos essa palavra, sintamos o gosto dela. Mas que palavra deliciosa! Assim sendo, nós não pensaremos duas vezes para procurar a ovelha perdida, a ovelha desgarrada, para nos alegrar com aquela pessoa que está voltando, aquela pessoa que está vivendo diferente, aquela pessoa que está toda fragilizada. Mas a gente está curtindo essa pessoa, ajudando essa pessoa, robustecendo. Se nós não estivermos fortalecidos, a gente não vai ter nada para dar para a pessoa. Nós não vamos atrás dessa ovelha. Dane-se para lá. Foi porque foi. Desgarrou-se porque quis. Nós não queremos saber dos problemas, das lutas, das dificuldades, dos porquê, das razões. Só faremos apontar o dedo para a pessoa. Quantos de nós, irmãos, temos saído para ir atrás de alguém que era da igreja, da comunidade, e
saiu, desviou-se, abandonou, está vivendo uma vida totalmente sem. Quantos de nós temos feito isso? Temos ido atrás de resolver? Nós não nos interessamos, queridos. Amados irmãos, o tempo comum se constitui para nós naquela pergunta que Deus fez a Caim: onde está o teu irmão Abel? Ei, Sidney, o que tu fizeste no tempo comum? O tempo aí que eu te dei para você trabalhar, o que foi que você fez nesse período? Vamos acertar as contas do tempo comum? O que foi que você fez? O que é que temos feito, queridos? Aquela ovelha que perdeu-se para nós não significa nada. A nossa aqui tem 99. O que uma representa ao lado de 100? Sai uma, tem 99, tem 98, tem 90, tem 80, tem 50, tem 10. Por aí vai. Ou seja, nós não temos o olhar de Jesus Cristo. Nós não temos os sentimentos de Cristo, queridos. Não temos os sentimentos de Cristo. Pensemos nisto tudo, reflitamos. Hoje a igreja celebra Santa Teresa da Cruz. Eu acho que é isto. Não é ela que é a Teresona, que se fala, né? Teresona. Eu acho que é isso mesmo. Que ela interceda por nós. Busque saber a história dessa mulher. Busque saber a história dessa mulher. Que ela interceda por cada um de nós, para que sejamos fortes, sejamos sólidos, no meio das lágrimas, das dores, dos tropeços, das quedas, que sejamos sólidos. Sobre todos nós, hoje e sempre, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.